Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre catalisador, que é um dos fatores que influencia na velocidade de uma reação química, ok? Então, primeiramente, o que é catalisador? Catalisador é qualquer substância química capaz de acelerar uma reação sem que haja alteração permanente. O que quer dizer essa alteração permanente? Que ele não pode estar presente no meu produto, ele não vai interferir no meu produto. Então, ele vai fazer com que a reação aconteça mais rápido por outro processo, né, por outra etapa de reação, não é a mesma reação, e no final ele não pode estar presente, tá? No meu produto que eu quero, ele vai estar presente lá no meio reacional, mas não vai estar ligado ao meu produto. Então a gente vai para um exemplo que já é o exemplo do experimento. Então hoje a gente vai falar sobre a decomposição do peróxido de hidrogênio, comumente conhecido como água oxigenada, que ela já acontece naturalmente, só que com uma velocidade muito lenta. Ou seja, o nosso peróxido de hidrogênio se decompõe lentamente em oxigênio, só que isso ocorre de forma muito lenta, e aí a gente utiliza um catalisador para que essa reação aconteça mais rápido. Inicialmente, o nosso peróxido de hidrogênio, formando água no estado líquido e o gás oxigênio, certo? Isso aqui acontece de forma muito lenta. Quando eu digo muito lenta, é que não é perceptível, tá? Então você pode guardar lá seu frasco por muito tempo, se ele tiver guardado de forma correta, que senão vai ter uma perda do teor de peróxido de hidrogênio grande, tá bom? Então, para que o nosso peróxido de hidrogênio ele se mantenha lá conservado, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Como, por exemplo, o frasco não receber luz, porque a luz vai acelerar o processo de reação, né? Porque a luz, a radiação eletromagnética, ela é uma energia, certo? Então a gente vai evitar que o nosso produto tenha contato com a luz. Logo a gente vai utilizar um frasco amber, né? Um frasco opaco para que isso não aconteça. E eu também posso ter a diminuição da temperatura para que eu não tenha uma velocidade de reação alta, que a minha velocidade de reação seja baixa. Então, geralmente, nos laboratórios, utiliza-se guardar o peróxido de hidrogênio junto com alguns outros reagentes que se decompõem naturalmente em geladeira. Então, quando eu quero, por exemplo, acelerar essa reação, e é muito comum ser utilizado no experimento pasta de dente de elefante, que é um experimento que eu acho que possivelmente qualquer um já tenha visto, que ele é muito popular, e iodeto de potássio como catalisador, mais comum, né? Na verdade, o que vai ser utilizado é o iodeto. Então, qualquer outra substância química que forneça o iodo, né, ele já é válido. Geralmente se usa o iodeto de potássio, mas pode-se usar qualquer outra substância química que forneça o iodeto para o meio reacional. Então, o que vai acontecer aqui na nossa reação? A gente tem o íon de iodo, né, reagindo com o peróxido e ele vai capturar um dos oxigênios, certo? E depois esse oxigênio aqui vai estar mais suscetível a se ligar com o oxigênio de outro peróxido de hidrogênio. E assim eu vou formar o gás oxigênio, vou formar o peróxido de hidrogênio e no final da reação o meu iodo ele vai estar sozinho, que nem estava no início, certo? Então aqui é outra reação, né? Não é uma reação que acontece dessa forma, é uma reação que acontece de outra forma. Ou seja, o catalisador ele não aumenta a velocidade dessa reação, tá? Isso é um erro muito comum. Ele não acelera a velocidade dessa reação. O catalisador ele faz a reação acontecer por outras vias, ok? Então eu vou ter os mesmos produtos sendo formados, só que por uma reação diferente. Então ele não vai acelerar a velocidade dessa reação. Ele vai acelerar ou ele vai criar uma outra reação que vai me fornecer os mesmos produtos. E nessa outra reação, a energia de ativação vai ser menor, logo vai ser muito mais rápido. Então, isso aqui que demora-se muito tempo mesmo, meses ou anos, né? Depende de como seu peróxido está armazenado, isso aqui vai acontecer em instantes. Então, por isso que o catalisador é importante, pois ele vai fazer a reação acontecer por outros meios de uma forma muito mais rápida, ok? É o caso do nosso peróxido de hidrogênio, que aqui vai fazer com que ele se decomponha
por outro meio, né, não pela reação normal, que há a decomposição natural, e no final eu vou ter o meu produto, que é a minha água no estado líquido, o meu oxigênio no estado gasoso e o iodo, tá bom? Tanto é que na reação que eu vou fazer, eu vou demonstrar o experimento, no final vocês vão ver que aparece a coloração do iodo, que é aquele vermelho, meio ferroso, a cor normal de iodo. Provavelmente todos já devem ter tido contato com iodo. Ele vai estar lá presente. Por quê? Porque meu iodo está livre, tá bom? Bem, pessoal, agora a gente vai para a parte experimental. Aqui na minha proveta eu já adicionei mais ou menos 20 mililitros de água oxigenada, nosso peróxido de hidrogênio, tá bom? Como a ideia é que vocês consigam reproduzir esses experimentos em casa, vocês também podem fazer utilizando água oxigenada que vocês compram na farmácia, né? Que vocês vão encontrar ali 10, 20, 30 ou 40 volumes. Essa água oxigenada que eu estou usando aqui, ela é de 50%, ou seja, são 200 volumes, que é uma concentração mais elevada do que a água oxigenada que vocês vão encontrar na farmácia. Mas também dá para fazer utilizando a da farmácia, porém a reação não vai ser tão visual, não vai dar aquele... Aqui eu tenho o meu peróxido de hidrogênio, eu vou adicionar algumas gotinhas de detergente. O ideal é que não ponha muito, porque senão vai complicar a sua reação. Porque se você colocar muito e não dissolver bem o detergente, quando você colocar o iodeto de potássio, ele não vai entrar em contato direto com a água oxigenada e aí a reação não vai acontecer na proporção que a gente espera. Então aqui eu coloquei, certo? Já misturei aqui para dar uma dissolvida. Pessoal, nesse experimento eu estou usando luva e óculos. Por quê? Porque primeiro que vai subir uma espuma aqui, então é perigoso ir nos olhos, né? Sem falar da liberação de vapor. Outro, o peróxido de hidrogênio na concentração que eu estou usando, ele queima a pele e vai ficar aquela ardência e uma coceira insuportável. Então o ideal é que você use luva, tá bom? Para que não ofereça risco à sua integridade física. Então aqui eu já pus o meu peróxido de hidrogênio, já pus o meu detergente e agora a gente vai adicionar essa reação que já está acontecendo, né? Porque a gente sabe que o peróxido de hidrogênio ele já se decompõe naturalmente. Só que aqui ele está se decompondo a uma velocidade muito baixa. Primeiro, porque ele estava guardado em um vaso amber, tá? Segundo, porque ele estava dentro da geladeira, então ali o meu peróxido de hidrogênio não tinha contato com a luz e ele não tinha, e a temperatura estava muito baixa, ou seja, a temperatura também influencia na velocidade de reação. Na geladeira ele estava tendo uma decomposição muito baixa. Agora a gente vai adicionar um catalisador que vai acelerar essa velocidade de reação.